Ao vivo, vamos falar aqui com o gigante Lucas Sander, que me chamou na live dele, aí travou a imagem e a gente vai fazer aqui, ó. Quem sabe, hein? Quem sabe isso não é um grande sinal, hein, Lucas? Que a gente, muito em breve, vai estar junto aí, lançando um livro, por que não, né? Eu, agente literário, você, autor. Quem sabe, Lucas? E era para essa live ser com você, essa live ser como a live dos autores. Olha aí, Aê! olha aí, olha Olha, aí. eu acho que esse meu telefone ele tá com alguma sacanagem. Ele só quer aparecer como o entrevistador aí, viu? Caraca, hein? Deu Cara, que certo agora. estranho, né? Agora deu certo, tá funcionando normalmente. Vamos lá. Pessoal, tá com o aviãozinho aí, chama todo mundo, os grandes amigos queridos do Lucas Sander, esse gigante que vai conversar comigo e que eu também vou contar para vocês algumas particularidades de como eu o conheci. Então aproveita, chama aí o Lucas Vamos Sander lá. na... Eu já vou mandando aqui já pra galera aqui também. Eu tenho um grupo aqui, eu vou encaminhar a galera que estava Isso, esperando. os nossos amigos Mastermind, vamos conversar aqui hoje O assunto hoje é de... interessante. Isso aí, dá o spoiler Aí, pra gente, dá o spoiler pra gente. hoje nós vamos falar sobre todo esse momento que a gente está passando, né? E a gente Perfeito. tem aí o conhecimento que não tá fácil, né, Guto? Para ninguém. Não, pra ninguém, temos Mas muita coisa. tem muita coisa acontecendo aí, muita guerra política, né? É um jogo Uhum, de interesse para tudo que é lado. E é quem verdade, é acaba verdade. sofrendo sempre vai ser a população, sempre, É né? verdade, E é esses dias eu verdade. até estava comentando com a minha esposa, quem ia dizer que no Brasil a gente iria ver muitas e muitas pessoas de máscara, né? A gente passa na rua, É, cara, hoje qualquer lugar que você vai, você vê aquela multidão de gente usando máscara, você não pode entrar é. hoje dentro de um estabelecimento sem uma máscara, né? Uhum. Então a gente pensou que isso talvez nunca iria acontecer aqui no Brasil. Eu me lembro quando eu olhava na televisão e via os chineses usando máscara, eu pensava, Sim, meu Deus, isso aqui nunca vai acontecer. E veio é. para cá, né? Então a Veio para gente. cá e apesar do mundo todo ter recebido essa pandemia, e aconteceu uma coisa muito interessante comigo no dia 26 de janeiro. Dia 26 de janeiro, um aluno nosso lá dos treinamentos Mastermind estava fazendo treinamento comigo lá na FGV. Ele me ligou e falou: Gutão, voltei da China mais cedo. Eles disseram que tem um negócio aqui, um tal de coronavírus que já pegou 500 pessoas e eles me mandaram às pressas embora, dizendo que era uma epidemia. E aí agora eu cheguei aqui no Brasil e a minha empresa mandou ficar 18 dias em casa. O que eu faço, cara? Eu não quero perder o treinamento. 18 dias eu vou perder 3 semanas. Vou para o Caraca, treinamento ou não vou? Aí eu falei para ele: meu amigo, eu acredito, você teve contato com alguém? Não, não tive contato com ninguém. Acredito que não tenha problema, mas se a sua empresa te pediu para ficar 3 semanas em casa, você ficar lá 18 dias, quase 3 semanas, fica em casa e não vem para cá. Depois você vem com segurança. com Ele e a esposa certeza. dele ficaram isolados, mas, cara, dia 26 de janeiro, ó, por que eu estou dizendo isso? Porque dia 26 de janeiro já tinha diariamente gente vindo de avião para cá e as coisas estavam acontecendo. Então, a Tava, gente teve tempo de ver, de entender o que poderia acontecer. E eu digo mais, Lucas, a gente agiu, porque com certeza. talvez a gente esteja na situação em que está, em alguns casos as pessoas até acreditando que não é tudo isso e tal, porque, ó, tá, Figueiredo, e a gente nem imaginava do que ia se tornar a Thay Mastermind, a Thaís, obrigado, Thaís, pela presença. Inclusive, obrigado a todos, né, os Todos que estão aí, queridos todos. amigos do... Lembrando, hein, pessoal, essa é uma live do Lucas, que travou a imagem e a gente começou aqui, mas vai dar tudo certo, vai ser uma live linda. Lá. E olha só, depois disso, cara, eu fiz vários treinamentos semanais, um outro aluno foi para a Itália, voltou da Itália. Então, assim, as coisas realmente não estavam acontecendo, a gente não sabia o que estava acontecendo e a gente teve tempo de se preparar, aprendemos com os erros dos outros e ainda temos muito a aprender. Agora, o objetivo aqui é a gente falar o que a gente pode fazer diante de um cenário desse. Até que ponto todas essas notícias ruins nos afetam diretamente e o que a gente pode fazer para se blindar do mal-estar que elas causam.
Então vamos fazer uma live incrível hoje aqui, ô Lucão. Vamos. Fazer um negócio, pegar... O pessoal certeza. sair daqui animado. Então quem quiser, continue convidando. Vai sair direcionado. Eu acho que é mais importante, Guto, é nós direcionar essa galera. Tem muita gente, hoje eu estava cortando o cabelo e tal, daí a gente conversando sobre alguns direcionamentos e a gente falando sobre mentoria. É muito interessante você ter um mentor que vai te mentorear no meio da crise, né? Porque a crise ela é muito pessoal, né? É muito um filtro mental. Porque para uns, tudo que está acontecendo hoje, né? Tem pessoas que olham como uma crise e começam a se autodestruir, pensando que são vítimas, né? Eu sou o único que sofro, né? Fico se vitimizando. Agora tem outros que pegam a mesma crise e dizem, não, mas isso é uma oportunidade para mim sair de funcionário, virar um empresário e ser alguém de sucesso. Então são filtros mentais diferentes. A cena é a mesma para todos, mas cada um tem um posicionamento. Então... Olha, isso que você falou é muito interessante. Eu faço mentoria para muitos profissionais da saúde aqui em Campinas, na região de Campinas, e é impressionante como cada um está absorvendo de uma determinada maneira. Existem vários comportamentos a partir de uma estrutura que foi chacoalhada, balançada, e um desses é aquela desespero de querer resolver logo. Vamos lá, tem que ser, vamos todo mundo lá. Tem as pessoas que já saem agindo, tem aqueles que pensam, observam, têm uma certa cautela e se lançam. Outros que praticamente paralisam, e aí eu digo que são inertes, e aqueles que reagem combatendo, dizendo não vou. Temos relatos de médicos que, diante da pressão, viajaram para a casa das famílias e foram junto dos seus familiares mais longínquos, abriram mão de alguns... Abriram mão de plantões e de outras coisas para se proteger. Aqui a Alexandra queria também agradecer a presença dela, dizendo parabéns pela atitude diante dos profissionais de saúde. E é verdade, é um público que precisa muito desse apoio. E eu queria te contar, Lucas, o que aconteceu comigo hoje em especial. Hoje um grande amigo meu, que está lá em Roraima, ele trabalha lá como enfermeiro, ele é um cara genial, espetacular, e ele me mandou uma mensagem, eu mandei uma mensagem para ele dizendo da importância da gente ter alguém com quem conversar. Isso é importante, se você puder anotar aí. Olha, anota uma primeira dica para esses momentos, ter alguém com quem conversar. E eu mandei um vídeo para ele falando da importância de ter alguém com quem conversar. Você, profissional de saúde, você que está, não só profissionais da saúde, os profissionais que estão trabalhando no abastecimento, é muito importante você enfrentar o seu dia a dia, mas ter alguém com quem conversar. Porque muitas vezes, todos os dilemas que esses profissionais passam ao longo das suas trajetórias, eles guardam como um segredo para si. Eles acabam não contando para a família, não contando para as pessoas próximas, com receio, com medo até de gerar medo nelas, de assustá-las. Então eles guardam para si isso e se seguram. E quando você vai ver, eles estão sofrendo muito por dentro. Isso acontece com todo mundo. Isso não é um privilégio de quem está trabalhando. Diante de alguns dilemas da vida, a gente tem a tendência de segurar para nós, de olhar e falar assim, pera lá, eu preciso ser forte. E aí tem um problema na nossa educação, porque nós somos educados para ser forte. Homem não chora, no caso, você tem que aguentar firme, a vida é assim mesmo, a vida é dura. E aí a gente acaba não conversando e não mostrando as nossas fragilidades, mas quando a gente vai se ver, a gente já perdeu o nosso centro. Então, uma dica, tenha com quem conversar. Eu mandei isso para ele, ele me devolveu um textão. Guto, tô com uma dificuldade nesse aspecto. Colocou lá, elencou várias áreas da vida, e aí eu fui entendendo. Falei, poxa, mas o que mais? O que está acontecendo? Tal. E aí ele me falou, Guto, eu também estou trabalhando do lado de uma UTI de Covid. E eu tenho problemas pulmonares, eu sou grupo de risco, eu sou enfermeiro, eu não estou lá.
porque eu sou do grupo de risco, mas eu estou trabalhando numa UTI ao lado. Então, olha a dor que ele carregava dentro de si, diante de uma aflição, de um medo. E isso foi um potencializador para ele questionar várias áreas e vários aspectos da vida dele. Então, muitas vezes, o simples fato da gente colocar para fora, nós conversamos bastante aí, ele foi se acalmando, ele foi se tranquilizando, ele falou assim, Guto, você me disse coisas hoje aqui que eu jamais tinha questionado, jamais tinha pensado, da alegria de poder estar com meu filho, da alegria de poder estar com a minha esposa, da alegria de estar fazendo minha vida aqui distante da minha família. E isso foi acalmando, acalentando o coração dele, e ele foi ficando melhor e disse, você me tira hoje um peso e me dá um alívio pelo simples fato de conversar. Então, primeira grande dica, muito importante. Tem alguém com quem conversar. E se de repente você... Isso, e se de repente você tem um receio, eu não posso conversar com a minha mãe sobre isso, que eu vou assustá-la, eu não posso conversar com o meu cônjuge. Eu acredito que marido, mulher, cônjuge, as pessoas, os companheiros, companheiras, elas precisam se conversar. Sem segredo, sem mazelas, é colocar, tô com medo. Eu falo para minha esposa. Tem máscara. Eu falo com a minha esposa, eu tô com medo. Você sabe, ô Lucas, o meu isolamento ele começou no dia 18. Eu vou te contar uma coisa que eu não contei para ninguém aqui, nessas lives. Ele começou no dia 18, quando eu passei a manhã na casa dos meus pais são do grupo de risco, as crianças ficaram lá e com medo deles estarem juntos, eu acabei ficando junto. E aí, eu parei, eu pensei, e eu tomei uma decisão. A partir do dia 19, eles não iriam mais para casa dos meus pais. E eu chorei. Eu chorei muito no dia 18. Chorei de manhã, chorei um pouco à tarde, chorei com a minha mãe, chorei com os meus filhos. Eu sou pai de 3 filhos, um de 11, uma de 7, uma de 4. E a minha esposa chegou do trabalho, naquele dia ela tinha ido trabalhar normalmente, e quando a gente começou a conversar aqui em casa já, no jantar, eu chorei. E ela falou, nossa, Guto, o que está acontecendo? Eu falei, amor, eu preciso chorar. Eu preciso chorar tudo que eu preciso chorar. Porque daqui para frente, eu não vou chorar mais. Daqui para frente eu vou consolar as pessoas que estão chorando. E naquele dia, eu chorei um rio. Mas eu chorei tudo que eu podia chorar por sentir a dor daquelas pessoas que estavam vivendo o isolamento, que eu já sabia que estava difícil. Eu chorei a dor daqueles que perderam pessoas, eu chorei a dor do medo de perder alguém, do medo de estar tirando dos meus pais, os meus filhos, e de que talvez esse fosse o último encontro deles, porque eu não sabia o que estava de vir pela frente. E eu chorei, inclusive, o medo de eu perder a saúde para não ter como protegê-los. E depois eu conversei com a minha esposa. Eu falei, amor, eu precisava chorar. Eu tô frágil, eu tô fraco, eu não sei o que vai acontecer. Né? Eu acho que essa é a parte mais importante, reconhecer as fraquezas. E para mim foi libertador conversar com a minha esposa. Então, se você, com o seu companheiro, companheira, se você tem essa oportunidade, converse, tenha alguém com quem conversar. Mas na impossibilidade de conversar, que seja alguém próximo e que te faça bem. Então, tem alguém com quem conversar, que você vai ter o primeiro passo para sair desse desespero que esses momentos de mudança. Com certeza, Guto. Antes de nós começar, eu separei 4 perguntas para você. Já está tudo anotado. Opa, que legal! E eu gostaria, organizado, hein? Um exemplo. Antes de nós começar, eu gostaria de fazer uma apresentação de quem é o Guto, né? E boa! Eu gostaria, eu também quero mais 40 minutos pela frente. Eu gostaria que o Guto se apresentasse para as pessoas, porque vai ficar gravado, né, essa live. A gente vai publicar ela no Instagram, então muitas pessoas vão alcançar, a gente tem um alcance muito grande. Depois a gente vai estar pedindo para a nossa produção de salvar esse conteúdo e já está publicando no nosso Instagram. Tá bom? Beleza, então, vai dar. Você se identificasse, Guto, falasse um pouquinho da sua carreira, como profissional, como pessoa, uma breve, assim, bem bacana, para nós poder dar essa informação para a galera. Maravilha. Pessoal, eu sou Guto Cáter, eu sou agente literário. O que é um agente literário? É um cara que vai caça talentos, caça autores, livros, e chegamos
ao Lucas por um amigo Mastermind, que é o Doug, um abraço para o querido Doug, e falando sobre livros. Então, nós ainda não estamos numa empreitada juntos com o livro pronto, mas já estamos aí nesse conhecimento. Sou agente literário, trabalho com grandes autores, grandes livros, grandes obras, e o próprio Caio Carneiro, do livro Seja Foda e o Infodere-se, é um autor que eu agenciei, o Marcos Mion, com o livro Pai de Menina, um abraço também para o Marcos Mion, esse gigante, o Pai de Menina, detone esse livro com seu filho. Um grupo de autores, muitos que estão presentes, estão fazendo as lives comigo, os grandes autores, e eu sou também instrutor Mastermind, autorizado pela Fundação Napoleão Hill a ministrar os treinamentos Mastermind do Brasil e nos países de língua portuguesa. Sou instrutor aqui na região de Campinas e eu trabalho com desenvolvimento humano, desenvolvendo o potencial das pessoas, liderança, vendas, oratória. Então nós trabalhamos muito com essa capacidade que o ser humano tem, com o potencial humano e como a gente pode tornar isso maior. Muitas pessoas perguntam, então você é coach? Não, no nosso processo nós somos instrutores em sala de aula dentro de uma escola de negócio. Então o nosso modelo não é individual, as mentorias sim, nós fazemos individualmente, mas são mentorias para os nossos alunos, e o treinamento acontece em sala de aula, em grupo, ok? E Sander, show de bola. Lucas Sander, eu também queria que você contasse para os meus amigos Masterminds que estão aqui, as pessoas que vão assistir no meu perfil, quem é Lucas Sander? Esse gigante que eu vou dizer depois duas características que marcaram e que até hoje eu carrego comigo. Lucas Sander. Então vamos lá. Bom, a gente hoje tem aí uma história marcante, né, que alcançou muitas pessoas no Brasil e no mundo. Uhum. Hoje nós vencemos aí o câncer no cérebro, nariz, garganta. Para quem acredita na fé, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Levei pela mão da medicina, levei mais de 1.800 pontos no rosto. E quem olha para mim hoje não diz, né? Sendo que o Instagram tem seus filtros, né? Mas quem olha para mim na vida real não vai ver muita marca no meu rosto, porque foi uma cirurgia que, por mais que ela foi grande, mas eu vi a mão de Deus ali. E depois que a gente passou, né, toda essa experiência, imagina, tinha um tumor que tinha 24 centímetros, pesava meio quilo, saía para fora do nariz. Né? Tem bastante coisa nossa na internet, as pessoas podem depois procurar. Me tornei um palestrante, né, um ministro, comecei a viajar em muitos lugares do Brasil, no mundo. Depois descobri que a minha mãe estava com câncer. Depois de 3 anos, perdi minha mãe, com 9 meses de doença. Minha mãe deixou um menino de 5 anos de idade na época, outro de 12, eu tinha 19. Então foi muito dolorido. E depois de toda essa dor que a gente passou e enfrentou, 3 anos depois a gente fundou o Instituto Silder, que é um instituto que luta contra o câncer infantil. Então hoje a gente atende várias famílias, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, dando todo o apoio, desde psicólogo, alimentação, todo o apoio que a família necessita. Então, essa é a nossa intenção, ajudar o próximo, dar aquilo que a gente não teve. Então, a gente trabalha dentro dessa visão e eu acredito que tudo que acontece na nossa vida, por mais que seja dolorido, é uma oportunidade que Deus nos dá. E eu acredito que as nossas atitudes de hoje, né, definem o nosso futuro. Às vezes as pessoas dizem assim, cara, eu tenho tantos sonhos, tantos projetos, só que as pessoas ficam só ilusionando e elas não colocam acontecer. E você coloca acontecer quando você corre atrás, quando você... Deus vai te abençoar, mas você também precisa fazer a sua parte. Com certeza, então, né? Eu, resumindo, Lucas, quem é o Lucas? Esse é o Lucas, né, um guerreiro que venceu a morte com a ajuda de Jesus. Na verdade, Jesus me tirou do fundo da morte e me deu vida, e hoje eu estou aqui, né, para contar esse milagre. Quantos anos você tem, Sander? Quantos anos? Eu tenho hoje 25 anos, nesse mês de maio 25 anos, vai fazer 26. Então agora eu quero te contar uma coisa que eu ainda não te contei, são os 2 motivos pelos quais eu realmente me identifiquei e falei, caramba, esse cara, ele tem muita história para contar. Primeiro, pela superação. Assim como tantas pessoas têm histórias de superação, você tem uma história de superação, mas você fez da sua história de superação... legal, a Alexandra está pedindo contato para quem quiser ajudar
contato da instituição. Digita aqui para a gente o comentário, daí eu fixo ele aqui, tá, Sander? Então, eu vou te falar aqui. Então, tem 2 pontos que eu quero falar sobre você. O primeiro é essa questão da superação. E você ter transformado a sua superação numa forma concreta de ajudar crianças que têm o câncer infantil. Porque você teve o câncer, sim, numa idade de adolescência para jovem. Então, o Instituto Silder, você conseguiu concretizar algo, isso, concretizar algo que foi um momento de superação com uma ação concreta. E o segundo é porque você... Isto mesmo, o Instituto Silder está aí, vou colocar ele fixado aqui. E o segundo motivo, o Lucas, é porque você é jovem e como jovem, aos seus 25 anos, entendeu que você, mais cedo do que muitos jovens, tem uma missão, e essa missão é nobre, de influenciar outras pessoas, de influenciar crianças, adultos, jovens e idosos, a buscarem uma superação. Porque, como a Lucélia, minha autora também querida, e amanhã estaremos juntos numa live nesse horário, Lucas, com certeza você tem muita vida e sentido para viver. E um detalhe, Lucas, a Lucélia, ela começou essa série de lives que eu estou fazendo, porque ela me mandou um abraço virtual e eu agradeci imensamente aquele gesto de carinho e falei, por que a gente não conversa ao vivo? Tudo começou com ela. E amanhã nós vamos falar sobre a arte de falar da morte para crianças. E como que ela, psicóloga, faz para levar um tema tão desafiador para crianças. Então, esse grupo do bem aqui que vai se conhecendo vale. Vale você seguir a Lucélia, vale a Lucélia seguir você. Cada uma das pessoas que estão entrando aqui, Andrezão Lara, um abraço também. E parabéns, você é um homem de fé. E a fé faz a gente acreditar naquilo que não se vê. Vamos falar de desenvolvimento pessoal também. Vamos lá, então. Guto, a primeira pergunta que eu quero te fazer, tá aqui anotado, manda. Tô ansioso para te perguntar. Primeira pergunta é o seguinte. No autoconhecimento, onde devo focar mais, tá? Nos pontos fortes, tá? Ou nos pontos de melhoria? No seu ponto de vista. Uau! Excelente pergunta. Lucas, a gente trabalha com o treinamento Mastermind, que é um treinamento onde logo na primeira sessão a gente faz um mapa geral de como está a nossa situação em 17 competências. E lá a gente tem a capacidade de se pontuar de 1 a 10 em todas essas competências, e qualquer análise que você faça, e provavelmente todas as pessoas aqui já fizeram algum tipo de análise de autoconhecimento, você se pontua. E aí você chega a algumas conclusões, geralmente nos extremos, onde você tem notas muito altas e aonde você tem notas muito baixas. E a pergunta sempre é essa, onde eu devo focar? Existem várias linhas de conduta, e uma delas, ela prega que você vai lá, não, dá um gás aí na área que você não é bom e você vai ficar melhor. Beleza. Agora, nós acreditamos no seguinte, se você pegar um menino que está tendo talento, vamos imaginar Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, e o Pelé estava lá começando, o pai dele falava, puxa, esse menininho joga um bolão, hein? Aí investiu um pouquinho, quando estava 12, 13 anos, já está jogando bem futebol, já está jogando agora, vamos pôr ele na natação. Aí pega o Pelé na natação, aí o Pelé nada. Não, agora vamos pôr ele um pouquinho no basquete, para ver se ele pega um pouco mais de altura. E depois o vôlei, e aí o que ele seria? Um atleta multidisciplinar e que não jogava bem, não fazia bem de nada, de fato nada. Então, esse é o primeiro ponto. Se a gente pensar no Cristiano Ronaldo, a mesma coisa, se a gente pensar em qualquer área. Então a pergunta que a gente faz assim, analisa o que te identifica. Qual é a característica que identifica? Por exemplo, eu tenho uma das características a comunicação, mas eu tenho como um ponto falho a minha organização, o hábito de dar sustentação, manter as metas e fazer aquilo, porque eu sou muito criativo e às vezes eu tenho dificuldade nessa questão das estruturas. Isso é o temperamento dominante. Pode ser dentro do DISC sim. Dentro do DISC dizem que eu sou
influente comunicativo, né? Então, tô mais para influente. Mas assim, dentro deste padrão, aí eu tô lá com criatividade e disciplina. De que me adianta parar para ficar estudando e disciplina, e perder a minha essência criativa, e perder a minha comunicação? Então, o primeiro ponto é, foque nos seus pontos fortes, e naquilo que você é bom, seja o melhor. Faça o seu melhor, tenha alta performance, treine, e seja extraordinário naquilo que você é bom. Eu acho e no ponto... Pode falar. Do meu ponto de vista, eu acho uma coisa importante. As pessoas, elas não conseguem saber qual área da vida elas têm uma certa facilidade, muito além de outras áreas, porque elas não conseguem ter clareza. Elas não conseguem definir com clareza. Então, eu acho que quando a pessoa estiver assistindo essa live e entender isso, eu aconselho uma pessoa a pegar um papel e escrever aonde, qual área da minha vida eu sou bom. Qual área da minha vida eu tenho assim um brilho diferente do que os outros? Essa e essa área. Então, quando ela tiver clareza e ela conseguir ver, né, eu tenho certeza que automaticamente ela vai começar a mudar a rota mental aonde focar. Aí você pegou essa essência. Napoleão Hill também dizia, a primeira lei do êxito de Napoleão Hill é: tenha um objetivo principal bem definido. E o objetivo principal bem definido não é só na cabeça, não. Tem muita gente que tem a síndrome do gênio. Não, tá tudo aqui na cabeça, eu já sei. Já. Não, escreva. Quando você escreve, você faz um contrato consigo mesmo, dizia Napoleão Hill, você firma um contrato, você põe no papel, e as metas no papel, elas vão muito além. Então, beleza. Voltando lá, e o que eu faço com os meus pontos fracos? Ignoro? Deixo ele de lado? Não. Olha aqui, pessoal, essa aqui eu acho que vale a live, né? Os pontos fracos que a gente tem, a gente precisa desenvolver. Mas não para ser expert naquilo, mas para ficar na média. Então, trace a sua média. Veja o que está abaixo da sua média e trabalhe para que ele fique na média. Você vai aumentar o seu padrão, potencializa seu ponto forte. Naturalmente, você vai criar uma nova média mais alta. Veja o que escapou dessa média, trabalha para ela ficar na média. Então, você dá sustentação com seus pontos fracos para torná-los na média. E você tem que focar nos seus pontos fortes para ter mais e melhores resultados. O Sbolgard, palestrante, está colocando aqui, delega para os outros o ponto fraco. Também. Verdade. Mas quando isso depende de mim, por exemplo, na capacidade de organização, por mais que eu delegue para os meus subordinados, existem algumas coisas da minha organização pessoal. Então trabalha para ficar na média. Você ficar na média, não ficar muito abaixo, para não ser discrepante. E quando você olha o seu todo, você está melhorando. O que Napoleão Hill dizia? Que o ser humano ele precisa buscar a sua melhoria contínua. E se você olhar sempre para os seus pontos fortes, focar neles, olhar a tua vida como um equilíbrio, o que está abaixo da média, trazer para a média, criar uma nova média, aumentar essa média, tirar, novos pontos vão aparecer, você faz uma nova média, você vai ter um processo de crescimento, de melhoria contínua. A isso nós chamamos que é o comportamento de um mastermind. É uma pessoa que busca a melhoria contínua, olhando e potencializando os seus pontos fortes e trabalhando os seus pontos fracos para aumentar as suas médias. Essa é a minha dica. Foque no ponto forte, jogue ponto fraco na média ou delegue, como colocou aqui. Fantástico. Eu acho que dá para definir bem, né? Onde focar e como fazer os pontos fortes. E eu acho que é isso aí mesmo. Então, assim, a gente consegue obter um resultado muito mais eficiente. Guto, segunda pergunta, eu tenho que botar também o telefone carregar, já veio aqui a mensagem que a bateria está fraca. Então vai, faz a pergunta e busca o carregador. Faz a pergunta e busca o carregador. Vamos lá. Segunda pergunta que eu quero te fazer, vamos lá. Em tempos de pandemia, com tantas notícias ruins, como a situação de perca e dor, tá, podem ser edificantes para a minha vida? Como é que tudo isso pode edificar a minha vida, cara? Maravilha, cara, vamos lá. No meio de primeiro dor, que nós... um monte de coisa. Como é que isso pode me ajudar?
Olha, no meio de nós temos aí a doutora Lucélia, psicóloga, vai lá, doutora da USP, e eu queria, nós tivemos a oportunidade de conversar com ela, fiz uma live também com o Fred Pacheco e com a Ana Esmerim, a Lu tá aqui, querida, e a gente fala muito sobre isso, a busca do sentido da vida e a busca do sentido do que o sofrimento pode trazer. E aí entra um ponto muito interessante, Lucas, e para todo o pessoal, porque assim, como que eu posso extrair de uma dor algo bom? Se a gente pensar só de uma maneira micro, individualmente, afetou a mim, e isso está me fazendo mal, e a gente tiver um comportamento birrento de uma criança que não teve a sobremesa antes do almoço, ou que teve o seu pirulito tirado, a sua bala tirada, a gente vai ficar murmurando. Mas quando a gente para e olha, o que eu posso aprender com isso? Uma vez no treinamento Mastermind, teve uma pessoa que contou pra gente, ele era um empresário de franquias, que tinha a rede de franquias aqui em Paulínia. Eu disse tinha porque hoje ele trabalha em outra franquia. Ele é diretor comercial de franquias lá, e ele contou uma história de um momento difícil da vida deles, onde o salto da esposa deles, numa festa, que eles foram para dar uma arejada na cabeça, isso quebrou. Ela não tinha mais como dançar, eles ficaram a festa inteira sentado, azedo, voltaram para casa e falaram: o que falta para acontecer para a gente? Não falta nada. Não falta mais nada. E ele pegou aquele salto que quebrou, que ele colocou no bolso, e ele segurou aquele salto. E aquilo ele falou: eu vou levar comigo. Porque não é possível, isso aqui é um sinal de que a gente está no fundo do poço mesmo, está tudo muito difícil. E aí ele falou assim, que ele foi fazendo as coisas e ele criou essa mania, levava o salto junto com ele. Um dia ele pegou esse salto, a vida deles deu uma guinada, e nessa palestra de realização que ele fala assim, e esse salto foi o salto que nos encostou no chão e saltou para a vida. Por quê? Caramba. Ali era uma situação onde não tinha mais. Ele falou, a gente só sentia mais, o próximo passo era o pó do chão. Não tinha. Estava quebrado, estava isso, aquilo outro. Mas ali ele tinha um salto. E esse salto que quebrou e que derrubou eles em um determinado momento ali, ele considera que é o salto que eles tiveram. Às vezes, o momento de dor, ele é necessário para a gente sentir a nossa humanidade. Para a gente sentir a nossa fragilidade. Para a gente sentir que não há dinheiro no mundo que pague uma saúde. Não há dinheiro no mundo que pague a cooperação de todos. Cara, se as pessoas não cooperarem, vai ser muito mais difícil para todo mundo. E eu, não, com toda a fortuna do mundo que eu tenho, eu não posso mudar essa realidade. Não pode. Serve para a gente olhar há quanto tempo nós não passávamos próximos das pessoas. E serve para a gente olhar também as escolhas que nós fizemos. Porque agora nós estamos mais próximos daqueles que nós escolhemos e daqueles que nós criamos, daqueles que nós geramos. E talvez a doença, muito mais do que o vírus, fosse o isolamento que nós estávamos vivendo, podendo nos movimentar para qualquer lugar do mundo. Verdade. E agora, não dava valor, né? E agora, confinados, talvez estejamos muito mais próximos, ou com a possibilidade de estarmos muito mais próximos. E aí eu quero citar um termo da psicologia que é a logoterapia. Você já ouviu falar, Lucas, da logoterapia? A capacidade da gente... Eu não tenho a ciência exata acerca do assunto. Legal. Daqui a pouco eu vou colocar aqui também uma sugestão de leitura, daí eu vou fixar o comentário, a gente já captou aqui o Instituto Fielder. Eu queria falar para vocês sobre Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra
que em 1916, em 1921, ele pela primeira vez usou o termo logoterapia para tratar pessoas que voltavam da Primeira Guerra Mundial com um sentimento de que, por que o mundo fez isso comigo? Por que ele fez eu participar da guerra? Por que a vida fez isso? Por que ela me castigou? E ele começou a trabalhar com essas pessoas para que elas mudassem a linha de pensamento delas e parassem de perguntar por que aconteceu isso, para perguntar assim, o que eu posso fazer com isso a partir daqui, para que a minha vida seja melhor? E quais são os meus sonhos, os meus projetos, os meus ideais? E Viktor Frankl trabalhou por um longo período. Em 1938, ele abriu em 1937, ele abriu o Instituto de Neurologia dele, ele estava numa carreira maravilhosa. Em 1938, ele foi preso pelas tropas alemãs, ou 39, lá na Áustria, e depois ele foram obrigados, ele e a esposa, a abortarem o primeiro filho que eles teriam, e foram presos. Aí ficaram 2 anos em um campo de concentração. Em 1944, ele foi parar em Auschwitz. E aí a mãe dele também foi, a esposa também foi. E lá, ele se viu na Segunda Guerra Mundial. Caraca. E aí ele pensou, como é que eu vou fazer para sobreviver? E ele começou a beber da fonte daquilo que ele tinha ensinado. Ele levou com ele alguns escritos que ele guardava, ele conta isso no livro dele, Em Busca de Sentido, que ele guardava assim nas roupas íntimas, pedacinhos das anotações dele para se lembrar da logoterapia, material que já tinha se esvaído, porque foi tudo confinado. E aí ele fala assim, que ele precisou ajudar aquelas pessoas a sobreviverem naquela situação. E a partir do momento que ele começa a trabalhar isso, ele começa a ver um sentido para a vida. Não era mais apenas ele sobreviver, mas ele precisava ajudar as pessoas a sobreviverem. E ele alimentava nas pessoas os sonhos, os ideais, o que eles queriam ver. E ele dizia, o que você vai ver fora daqui? Eles faziam roda de conversa. E quando um deles dava sinal de que desistia da vida, um desses sinais era fumar o último cigarro que tinha conquistado, porque eles conquistavam, trocavam cigarro por trabalho. Eles não deixavam, eles falavam assim, lembra que você tem seu filho lá, lembra que você contou pra gente que você precisa arrumar a porteira do sítio, lembra que você precisa voltar e você vai fazer isso. E aí eles começavam a conversar, e ele resgatou e salvou muitas vidas lá no campo de concentração. Em 1945, as tropas americanas libertam eles de Auschwitz. Ele descobre que perdeu a mãe e a esposa, que estavam mortas, e ele, depois de alguns meses para se recompor, em 9 dias escreve o livro Em Busca de Sentido, onde ele resgata o que ele viveu naquele momento, naqueles 2 anos de Auschwitz e de toda a Segunda Guerra Mundial, e ali, de fato, ele tinha a prática da teoria que ele aplicava com as pessoas. E ele parou e pensou, o que eu preciso fazer a partir de agora? Não é me perguntar por que o mundo fez isso comigo, logo eu que ajudei tantas pessoas, mas o que eu posso fazer a partir daqui? E ele se tornou um grande nome, e hoje é uma pessoa, é um dos mais respeitados psiquiatras, psicólogos que a humanidade já conheceu, a ponto de um dos capatazes nazistas recomendá-lo para as pessoas, porque ele se impressionou com a qualidade que Viktor Frankl tinha. E por que eu digo isso para vocês? Ele buscou um sentido para aquele sofrimento que ele estava vivendo. E da mesma forma eu te pergunto, que sentido nós estamos vendo nisso? Pessoal, hoje eu mandei num grupo, do dia 1º de abril até hoje, um grupo aqui em Campinas arrecadou 850 cestas e entregou essas cestas para 850
pessoas, famílias que estavam passando fome. A meta é chegar a 1.000 cestas. Vamos chegar. Eles têm metas, eles têm objetivos. Quantas pessoas já se mobilizaram para fazer o bem? Quantas pessoas já estão ajudando? A própria doutora Lucélia, que está aqui com a gente, que falo dela o tempo todo, porque também é uma super companheira nessa jornada, ela se colocou à disposição para atender os profissionais de saúde que estão passando pelo Covid, está atendendo em São Paulo, está atendendo alguns aqui de Campinas. Hoje eu passei um contato de Roraima para ela atender. O que nós estamos fazendo nesse momento? Quais são as possibilidades? Qual que é o novo cenário que a gente criou para a nossa vida? Eu não sei, Lucas, eu tenho certeza que você já tem isso na sua vida, mas eu digo assim, eu tenho certeza que eu vou fazer parte da reconstrução desse país, desse mundo pós-pandemia. Por isso, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar todos juntos, todos unidos, porque nós vamos reconstruir esse nosso país, nós vamos reconstruir o mundo. Vamos reconstruir, pode ter certeza absoluta. E é isso aí, é esse pensamento. Por mais que você esteja passando um momento difícil, como a gente falou lá no início da live, exatamente. Né? É você entender que tudo isso que está acontecendo, né, é um momento e você tem que pegar esse momento que é tão difícil, que nem, né, tudo que você contou, a história que você nos passou desse homem que foi um guerreiro. Ou seja, vou colocar ele o nome do livro momento aqui. De dor, pegou esse momento aonde que foi um momento de desafio para ele, e o que ele fez? Ele pegou esse desafio e transformou, né, em oportunidade para muitas outras pessoas. Então, exatamente. Ele foi uma pessoa que inspirou outras pessoas. Então, eu sempre falo, você tem a oportunidade nesse momento tão difícil de inspirar outras pessoas. Das pessoas olharem em você e dizer, cara, eu quero ser igual a ele. Né? Então, tem tanta gente procurando alguém para se espelhar, tanta gente, e a gente pode ser esse espelho. Então, Guto, com certeza. Foi maravilhosa a tua explicação sobre como a gente deve se portar nessa situação de perda, de dor, né? E como isso também é edificante para a nossa vida. Então, esses momentos... Só deixa eu colocar um ponto, tem coisa que a gente não consegue responder, tá? Então, quando você não tem resposta para tudo, uma outra dica valiosa é busque ajuda. E busque ajuda profissional. Ajuda de pessoas que possam ajudar. A gente falou aqui das perdas, do sofrimento. Uma coisa é tratar o meu sofrimento, mas se de repente meus filhos perderem a vozinha, se de repente eu perder meus pais, né, e sofrer com isso, e a gente então precisar de ajuda, busque ajuda. Busque um psicólogo, busque alguma pessoa que possa te ajudar, busque pessoas que saibam, que estudaram a sua vida, dedicaram a sua vida para ajudar a cuidar da nossa saúde mental. É sinal de humildade buscar ajuda. Com certeza. Existe, né, Deus, que é a nossa ajuda celestial. Mas também existe, né, a ajuda humana. Deus já deixou os médicos na Terra, os especialistas na Terra para acabar nos ajudando. Então a gente deve recorrer, ela é edificante, a fé, ela nos sustenta. E além da fé, nós temos os profissionais que estão aqui para nos ajudar. Muito bom. Nos auxiliar e nos ajudar. Guto, só para nós finalizar então aqui, a gente tem mais 10 minutos, porque o Instagram ele acaba encerrando. Isso, agora a gente tem mais 3 minutos, viu? Eu tô contando aqui no meu, a gente tá com 13, beleza? 13 porque eu liguei de novo, né? Porque teve todo o caso de ligar. Olha só, para finalizar aqui, importante que esses dias eu estava conversando, eu acho que foi ontem eu tive uma reunião, até ela tá na live, eu acho, com a gente, a Cleusa. Ela falou assim para mim, ela disse, olha, eu tive um momento da minha vida onde que eu trabalhava num certo setor, né? E eu gostava muito de trabalhar lá, mas as pessoas se incomodaram com o sucesso que eu fiz lá naquele setor. E eles, por se incomodar, né, se levantaram contra mim e me colocaram a trabalhar em 4 setores diferentes, né, um pouquinho cada dia da semana, e eu tinha que me locomover, eu não tinha carro e tal, foi um transtorno, foi uma espécie de castigo. Só que tem um detalhe, aonde colocaram ela, nesse castigo, foi aonde que ela se destacou. Foi aonde ela conseguiu visibilidade. Ou seja, muitas vezes aquilo que é castigo para nós é uma oportunidade que Deus está nos dando. Perfeito. Você sabe que... Então, isso é muito forte. Eu fiz uma live
E eu ouvi uma coisa tão bonita aqui, ó. Como que a gente pode escrever a nossa história ao longo da vida? Eu fiz essa live aqui com o Alexandre Noleto. O Alexandre Noleto, ele tem uns escritos lindos, ele é um poeta, e foi uma live deliciosa. E ele falou assim, olha, Guto, eu trabalho com o conceito da teografia, a escrita de Deus na nossa vida. Ou seja, é assim, como é que eu posso escrever a minha história ao longo da minha vida? Um caminho seguro é você trabalhar a teografia, que é a escrita de Deus na nossa vida. Então, quando você tem fé, e pessoas de fé acreditam, vivenciam, respiram essa força, a gente permite ser instrumento nas mãos de Deus. Que a escrita de Deus seja feita em minha vida. É até uma oração bonita, né? Que a gente diga assim, que a escrita de Deus seja feita em minha vida. E isso eu queria mandar um abraço aqui para o nosso querido presidente da Mastermind, Jamil Albuquerque, esse querido amigo, um gigante. Jamil, um abraço grande. E lembrando, né, Jamil, que Napoleão Hill era um homem de fé. Ele era cristão, metodista, e muito dos ensinamentos de Napoleão Hill passam por essa capacidade de acreditar. É dele a frase, tudo que a mente humana é capaz de imaginar, ela é capaz de concretizar. O que é isso, senão a fé? Com certeza, fantástico. Guto, vamos lá para a nossa terceira pergunta, então. Manda! Tá correndo, quanto a live é boa, o tempo corre, né? É bom demais, bom demais. Então, vamos lá. Você acredita que apenas pensar positivo pode transformar a nossa realidade no nosso redor? Excelente pergunta, Lucas. Boa. Tu acha que pensar positivo pode mudar legal. A minha realidade? Excelente pergunta. Por quê? Existe uma diferença muito grande de pensar positivo dentro daquela linha que a gente já ouviu falar muito, tem até o livro O Segredo, você pega, mentaliza, de atitude mental positiva. Que é como Napoleão Hill diz, atitude mental positiva. Como é necessário que nós tenhamos uma atitude mental que ela seja positiva. Por exemplo, eu contei para você do Viktor Frankl e da logoterapia. E a logoterapia trabalha com a visão do futuro, de olhar lá na frente o seu cenário. E quando as pessoas estavam desistindo, elas lembravam o quê? Lembra que você tem que arrumar a porteira lá do seu sítio, lembra do seu filho, que você precisa fazer isso, aquilo. Trabalhava uma atitude mental que, saindo dali, eles estariam aonde? Estariam numa situação melhor. Então, essa atitude mental positiva é muito diferente de pensar positivo e só pensar positivo resolve. Mas se só pensar positivo resolvesse, a gente ficava sentado pensando, meditação e acabou. Agora, o que é importante na atitude mental positiva é a ação. A ação é o grande combustível, é o que muda a maneira com que a gente faz as coisas, com uma atitude mental positiva, imaginando que os resultados vão ser bons, imaginando aquilo que a gente vai fazer, aquilo que vai acontecer, a gente vira, como está colocando aqui, Lucélia, protagonistas da nossa própria história. Mas para isso é preciso ação. E ação exige decisão. Pessoas que não decidem, não crescem na vida, não se tornam profissionais de alto rendimento, de alta performance, de alto desempenho. Você precisa aprender a tomar decisões. E cada decisão tomada, ela traz consigo uma série de nãos que você precisa dizer. Então, a atitude mental positiva, ela é o segredo, sim. O grande segredo não é o segredo do livro O Segredo, mas é a atitude mental positiva, que aliada à ação faz você decidir. E quem decide chega mais longe. Uma coisa importante que você falou é a questão do não. Quantas pessoas não têm inteligência emocional para dizer não? Perfeito. Né? Às vezes vem alguém pedir dinheiro emprestado para você. Às vezes vem pessoa pedir coisas que você, um simples não iria resolver tudo, né? Você não iria ter dor de cabeça.
você não iria ter Perfeito. prejuízos. E às vezes a gente não sabe dizer não. E por nós não conseguir dizer não, a gente toma muitos prejuízos, a gente acaba se frustrando com muitas pessoas. Sim. Então, eu acho que isso é um ponto muito interessante onde você citou. O Jamil também, ele coloca pra gente que decidir vem do verbo degolar, certo? Ele vem degolar. Então, assim, as pessoas que não sabem dizer não, elas têm dificuldade de decidir, de degolar a outra opção. Aquela história de queime os navios. Não tenha plano B. Vá para o plano A, foque naquilo que você faz. Porque é necessário decidir. E se você não decide, o que acontece num acidente de carro? Eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda, para a direita ou para a esquerda. Ou você decide ou você bate o carro. Senão você entra no meio do canteiro. Então, a decisão, ela exige. Se você fala assim, mas eu tenho dificuldade de dizer não. Entenda, você tem dificuldade de decidir. Porque pessoas que decidem, dizem não para tudo aquilo que está alheio ao que ele decidiu. Por isso, a gente diz, e Napoleão Hill mostrava, concentração e foco na coisa certa. É importante ser na coisa certa. Mas uma vez que você focou, que você concentrou, você precisa começar a tomar decisões. E os nãos que você vai eliminar, as escolhas que você vai deixar riscar da tua... são aquelas que te distanciam dos teus objetivos, dos teus sonhos. Essa é a melhor maneira. E agora, faltando 5 minutos. Vamos para... 5 minutos. Vamos lá, então, para a quarta pergunta e última pergunta. Manda. Tô adorando essa live. Você estava esperando, ansioso. Me diz um negócio. Você... me disse, né, que o seu trabalho de agente literário e tal, você gosta de trabalhar os pontos fortes das histórias, como exato. E tal. Acho que é muito importante e valorizar o papel, né, de cada talento que você consegue aí buscar no mundo literário, tá? O que você busca como diferencial nesses autores, né, e nas suas obras como agência, como um agenciador, o que você busca de excelente. Dentro desse segmento? Olha, vamos falar de uma coisa aqui, Lucas, que para quem está nos ouvindo, ela é uma verdadeira lição. O trabalho de agente literário me ensina nada mais do que como funciona o mundo corporativo, como funcionam as empresas, como funciona tudo. O que a gente precisa olhar quando a gente vê um autor? Os pontos fortes. O que a gente precisa olhar mais quando vê um colaborador, os pontos fortes. Lá no começo da nossa live eu já falei da importância da gente fortalecer os pontos fortes e tornar destaques, um diferencial. E não é diferente com o autor. O autor ele precisa, primeiro, ter um conteúdo diferenciado. Eu digo que o tripé do best-seller, e esse aqui é uma consultoria sobre como escrever a história da sua vida, gratuita, são 3 pontos. Você tem que observar o conteúdo diferenciado. O que diferencia, vamos citar você como um exemplo, até como um caso que a gente tem iniciado um trabalho para fazer um livro. O que você tem de diferente na sua história? Histórias de superação, de pessoas que venceram o câncer, de jovens que passaram por dificuldades, que existem muitas, publicadas nem tantas, mas qual que é o diferencial? Qual é o corte da sua superação? Algo que eu identifiquei aqui, Lucas, e que traz muito tempero para o teu livro, é a fé. Porque mais do que ser curado, você atribui tudo isso, e isso é muito bacana, a Deus, a ação dele na tua vida, ou o termo que eu citei aqui do Alexandre Noleto, a teografia escrita de Deus na sua vida, que também permitiu você estar aqui. Então o conteúdo precisa ser diferenciado. Além disso, a gente precisa ter uma relevância temática. A relevância temática é o que essa história diz sobre mim hoje e o que ela pode ajudar as outras pessoas. Eu posso contar a história do dia que eu resolvi entrar no sorteio da escola e trouxe um coelho para minha casa. E os meus filhos puderam brincar com um bichinho de estimação que eles queriam, e foi um coelho, não foi um cachorro, não foi um papagaio, foi um coelho. Tá. Se eu ficar no minimalismo e ficar ali... minimalismo não. Se eu minimizar a questão, minimalismo é outro conceito muito legal, inclusive outro dia a gente faz uma live disso, mas se eu ficar na visão micro, não, isso aqui eu não vou a lugar nenhum. Então o que nós precisamos fazer?
É entender por que que eu trouxe o coelho para cá. Por que que é importante as crianças terem com que brincar. E aí eu posso trazer a mesma história do coelho dizendo, quando as crianças sentiram um pouco a solidão, o fato de não ter um animalzinho de estimação, a gente tinha mudado para um apartamento, papai, não podia ter um cachorro, o cachorro faz muito barulho, resolvemos trazer um coelho. Temos 2 minutos. Ótimo. E aí o que aconteceu? A gente transferiu um valor. Aí a pergunta é relevante? As pessoas têm interesse nisso? Terceiro, audiência. O que é audiência? Quem são as pessoas que querem te escutar? Quem são as pessoas que querem ouvir a sua história? E a partir daí, nós vamos entender. Então, o mais importante é ter a sua história muito bem vivenciada dentro de você, sobre a premissa geral de ser verdadeiro. Porque o mundo não aguenta mais essa geração fake, essa geração que faz de conta para... E com a essência de um livro, ela vem de uma história bem contada, com relevância temática, e você saber como ela pode transformar a vida das pessoas. Então, eu tenho certeza que a gente pode fazer uma outra live para falar um pouco da sua história, e aí a gente trabalhar esses 3 pontos, o significado dela, tal, para ir permeando, para ir trabalhando, e quem sabe, Lucas, quem sabe, muito em breve a gente não entra numa empreitada em busca de editoras para que você possa ter essa sua história propagada também por meio de um livro, assim como o Doug, aluno da Mastermind, falou para mim, Gutão, você não pode deixar de conhecer esse gigante. Queria agradecer muito essa oportunidade, desculpar aí por ter dado aquele probleminha na câmera no começo, mas deu certo, fizemos uma linda live. Eu vou salvar aqui no meu perfil e mando para você ela gravado. E pode pôr o pessoal da tua equipe em contato comigo, que eu salvo para vocês subirem no IGTV, tá bom? Ótimo, perfeito. A gente vai subir lá. Quero te agradecer, Guto, por esse convite. Foi maravilhoso, muito produtivo. E eu quero te dizer que muitas pessoas vão ser alcançadas por essa mensagem. A gente tem um alcance muito grande. E eu tenho certeza que isso vai gerar muito resultado positivo. Muito resultado. Então, que legal. Fica o nosso agradecimento de coração. Muito bom, muito bom. Eu queria me despedir também. Eu queria me despedir dizendo para vocês que eu estou diante de um gigante, um garoto de 26 anos, vai fazer agora em maio, mas que nesses anos todos já influenciou positivamente muita gente, o que nos mostra que basta a gente começar. A gente precisa se expor de uma certa forma, mas com um propósito, com um princípio. Nós falamos muito sobre isso. Parabéns, Lucas, com a idade que você tem, impactar, influenciar o número de pessoas que você influencia. Espero em breve vê-lo pessoalmente e a gente poder tomar um café e fazermos uma próxima live sobre a história desse gigante. E vamos lá, hein, pessoal, Instituto Silder, visita lá, pode ajudar também. E querendo conhecer mais o processo, o método da Mastermind, conte comigo, conte com a Mastermind, está espalhada em todo o Brasil com mais de 180 instrutores, tá bom? Caraca. Um master abraço para todos, tenham todos uma boa noite! Boa noite, Guto, valeu! Valeu!